E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e assim como a minha querida série MacGyver, eu voltei e aproveitando que a quinta temporada vai estrear dia 4 de dezembro agora, no começo eu quis fazer uns melhores episódios de todas as temporadas, no caso das 4 temporadas, mas como literalmente tem muito episódio para mim falar, eu vim falar um pouco das teorias do que eu acho que vai acontecer. Se eu não me engano, eu acho que eu já fiz um vídeo desse aí no canal, ou foi uma ideia minha. Mas eu vim meio que também dar um resumão da quarta temporada. E antes de eu começar a falar, a quinta temporada mesmo vai ter episódios que seriam da quarta temporada. Como houve a pandemia, né? Eles decidiram encerrar a quarta temporada no episódio 13. Normalmente ele seria até o episódio 20. Então, esses sete últimos episódios, que seriam do 14 ao 20, vão ser agora os primeiros da quinta temporada. Tanto é que você pode ver pelo trailer que eles estão falando do Codex, né? Que é aquela organização que era comandada pela tia do Mac, a Gwen, e que é meio que igual o Thanos. Estala os dedos, 50% da população morre, né? Vão matar 50% da população. Para o quê? Né? Não aumentar o aquecimento global, ter o século 22, a gente só faz merda, enfim. Essa é basicamente a ideia deles, né? O que não é ideia, é uma ideia louca, que faz sentido, porque foi cientistas, mas né, a gente sabe que não funciona, é só assistir Vingadores, né? Endgame. Bom, a quarta temporada foi basicamente sobre isso. A gente vê o Mac vendo o pai dele meio que cuidando, né, do câncer, que ele tem câncer e começa a cuidar do tratamento. A gente vê bastante também na quarta temporada a relação que o Mac e a Daisy tiveram nesse período entre a terceira e a quarta temporada, né, que foi o nosso hiatus. Para eles foi um pouquinho mais estendido. Mas pra mim o que ganha da quarta temporada, gente, é o fandom do Mac Riley, que eu fui vendo em fanvídeos aí no YouTube. E tipo, eu sempre vi o povo shippando o Mac e a Riley. Eu falei, gente, eles só são amigos. Mas sabe aquele momento que você vê um vídeo e fala, ah, que legal, seria interessante, mas no seu inconsciente, ah, tá bom, são amigos. E meio que os escritores falam assim, vamos juntar? E aí que a gente vê a Riley se apaixonando pelo Mac. E meio que a gente descobre que o Mac tem sim algum fundo pela Riley. O que é meio chocante e ao mesmo tempo... Eu achei muito... Na minha concepção, pela construção do personagem... Olha, é porque eu sou escritora, gente. Eu vou pensar como uma escritora, né? Pela construção do personagem em si, do Mac, eu achei meio estranho ele se apaixonar pela Riley, porque a gente tem resquícios disso, assim, ele tá apaixonado por ela. Ao mesmo tempo, eu acho que ele tá em dúvida, porque ele tem sentimentos fortes pela Daisy também. Ele se importa muito com ambas. Mas eu acho que ele deve estar aos poucos se apaixonando por ela, porque ao meu ver, eu acho que ele não vê muito futuro com a Daisy, porque eles têm ideias completamente diferentes. E para falar, eu odiei a ideia de colocar a Daisy com o Mac, porque ela é uma mulher muito forte. É tipo, é muita areia pro caminhão dele. E, sério, velho, ela não precisa de homem. Ela não precisa estar namorando um rapaz. E, sinceramente, eles não têm química nenhuma. Eu achei meio forçado, assim. A química nenhuma não é exatamente dos atores, eu tô falando do jeito deles, sabe? Aquela coisa de você ter um amigo que é super diferente de você, vocês dão certo como amigos, mas se tentasse uma relação, não seria interessante, né? Eu achei meio que ultrapassar uma linha que não seria interessante para a construção dos personagens, porque ver a construção dela, ela é uma mulher totalmente mais séria, apesar dela brincar e tal. E eu gostei de ver um lado sensível dela, é um dos pontos fortes da quarta temporada, mas o romance deles, né? Assim, até do Mac e da Riley, eu achei meio sem pé também, porque igual eu também, a construção, igual, ó, a construção da Riley também não remete que ela se apaixonaria pelo Mac. Assim, eu acho que, sei lá, eles colocaram algum toque a mais para dar alguma coisa na série. Mas já que eles fizeram isso, né, já que inventaram de pôr, pra mim a química e as relações seriam muito mais interessantes se fosse Mac e Riley, porque, deixa eu até arrumar meu cabelo aqui.
porque não só pela bagagem dos personagens, mas realmente a interação, eles parecem que realmente possuem algum tipo de química que seria interessante de ser explorada. Agora o Mac e a Daisy, não, eu prefiro ver ela solteirona mesmo, mandando bem, saindo, sabe, curtindo. Ela tem mais cara disso do que, sei lá, ficar presa ao Mac, que, sei lá, eles não combinam. Eu tô falando como opinião pessoal e ao mesmo tempo como opinião de construção de personagem, que é sim muito importante. Bom, uma outra coisa a gente vê um lado, eu acho que eu gostei também que a gente vê pouco até do Bowser, mas ele com uma evolução maior em relação a relacionamentos, entre outras coisas, e como lá na Phoenix, temos o Russ, que né, esse personagem que é introduzido, que eu gostei muito, ele é um personagem muito bacana, ele tem muitas camadas, ele dá para ser desenvolvido bem. O ator é fenomenal, gente. Eu apaixonei no ator. Eu não sabia que ele era da série The 100. E a gente vê também a questão sobre confiança entre os personagens. Depois de tantos anos, a gente vê isso sendo bastante explorado na quarta temporada. Principalmente depois de descobrir que a Gwen, que é tia do Mac, que ele nunca nem conheceu, tá envolvida com essa organização, né, com a Codex. E aí, gente, a gente tem um dos episódios melhores, que é quando o Mac meio que, depois de ter um problema, ele acaba lá no episódio, deixa eu lembrar aqui, 10, em que eles têm que achar esse local deixado pelo Jimmy, que também ele acaba morrendo de uma forma muito top até, mas que eu achei sacanagem, eles nunca gostam de deixar paz em série nenhuma. Mas ele deixa um código pro Mac para ele descobrir. No começo eles não sabem o que é, mas eles descobrem que é uma casa que foi do próprio Nikola Tesla. E aí eles encontram esse quarto, o Mac é o único a entrar e ver onde está. Eles descobrem essa planta dessa super arma que o Tesla inventou. Mas aí ele acaba meio que sendo interrompido pelo Codex, desmaia e tal, e eles, pra fazer o Mac voltar com a memória, colocam uma droga experimental nela. Esse episódio em si é fantástico, gente. Primeiro, porque falou droga experimental. Segundo, alucinação, porque, tipo assim, eles induzem o Mac nesse estado de alucinação em que ele volta para as memórias dele. Já gostei. E aí a gente tem a visão pela primeira vez da aparição da mãe dele, que é uma atriz que tem exatamente os mesmos olhos que o Lucas Till, que eu achei fantástico. Porque, pra quem não sabe, ele é a cara da mãe dele. Você pode caçar lá no Instagram da Dana Till, eu acho ela maravilhosa. Ele é a cara da mãe dele, é a cara da mãe dele. E aí acharam uma atriz, pelo menos, com o mesmo olhar, porque ele não parecia mesmo com o ator que faz o James, né, que é o pai dele. E aí a gente tem várias interações da mãe dele, que ele nem lembrava mais até do rosto dela, pra você ter ideia. E aí temos esse sentimento do Mac se sentindo ruim, porque ele acabou deixando o Charlie morrer na terceira temporada, acabou sacrificando uma pessoa numa missão e se sentiu meio que, tipo, eu tô sacrificando vidas agora? Como assim? Então é bastante pesado. A gente vê até um outro consciente dele, com a mesma cara dele. É ele mesmo, meio que do mal. E eu achei interessante que no final do episódio, quando ele resolve tudo e consegue enfrentar esses demônios, ele vê o clone dele na porta lá da casa dele. Eu fiquei tipo, opa, peraí, ele vai ter alucinações agora? Porque diz que essa droga deixa efeito colateral. E eu sou dessas que gosto desse tipo de coisa clichê, mas bem construída. E eu gostei porque a série fez isso muito bem. E aí a gente meio que tem um pouco disso no final da temporada, porque o Mac acaba meio que se rebelando para poder destruir a Codex com ele mesmo. E a Riley vai junto porque ela acredita muito nele. Tem a questão da confiança, igual eu falei. Então eu acho que vocês devem estar lembrando mais ou menos como é que foi a quarta temporada. Tá, e agora? A quinta, como é que você acha que vai ser? Bom, eu queria muito, realmente, já que eles puseram a relação do Mac com a Riley, ver esse desenvolvimento do personagem. Tem vários tiquezinhos e abraçozinhos que a gente vê que ele gosta dela e ela já demonstrou, ela já falou que gosta dele. Mas não pra ele, óbvio.
E eu queria muito ver também esse lado do personagem, do Mac em si, com essa visão que ele teve nesse experimento, de ver ele a si mesmo como uma pessoa ruim, porque foca muito no lado científico dele na quarta temporada. Principalmente a tia dele fala, bom, você é cientista, você sabe juntar os fatos, né? Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um personagem que usa parte da emoção, ele usa muito a razão, ele é muito técnico, ele é muito lógico. E ao mesmo tempo você vê também um lado super sensível do personagem, o que quebra essa barreira, que eu acho super fantástico. E eu queria ver isso na quinta temporada, porque seria interessante a gente ver. Poderia colocar alucinações de ver dois Lucas Tio? Claro, a fangirl em mim grita aqui dentro. E seria interessante porque, normalmente, eu já vi que a série consegue fazer isso de uma maneira bacana. Clichê, clichê, mas é bacana, você se diverte com isso, você se instiga a fazer teorias. Não é uma coisa chata igual muitas séries fazem, tipo, daria certo. Mas eu também quero ver um pouco mais do relacionamento do Russ com o resto da equipe, que tem aquele final, né, que eles descobrem que ele foi chamado para participar do Codex também. E eu quero ver mais do Bowser também, porque ele foi meio que apagado da quarta temporada, vamos ver um pouquinho mais na quinta. E ele fazendo outras coisas também, acho que indo mais em missões, como é que seria interessante desenvolver um outro lado do personagem, principalmente sob pressão, coisa que ele já faz, enfim. E é basicamente isso. A Riley, como ela é uma personagem muito importante pra mim, ela é maravilhosa, ela tipo, é um sonho. A Riley, dá pra desenvolver isso também, não dá paixão em si pelo Mac, mas desenvolver ela em outros quesitos também, independência, que ela já tem, ela já é super independente, mas ela teve muitos nem tanto até, mas romances que não deram certo. Eu queria ver também se ou eles juntam os personagens, ou ela meio que fala, se eu quiser dar um tempo eu dou. Sei lá, às vezes pode colocar uma coisa um pouco mais realista para ela, mas agora me fugiu a ideia realmente. Com ela, nossa, dá pra fazer tanta coisa com ela, ela é tão fantástica, gente. É uma personagem que realmente os escritores ou as escritoras lá da série, roteiristas, no caso, gostam de trabalhar. Mas eu também achei meio assim, Riley, apaixonada pelo Mac. Enfim, eu foquei muito nisso, mas ela tem outras camadas que podem ser desenvolvidas ainda. Pra mim, ainda MacGyver pode chegar até uma sexta temporada. Eu acho que até a sexta eles aguentam, até a sétima. Mas passou disso, pra mim, encerra, porque aí só é encheção de abobrinha, igual Supernatural. Eu amo Supernatural, gente. Fã há 11 anos. E na hora que eu vi o que fizeram, na 11ª temporada, eu falei, acaba com a série, pelo amor de Deus. Porque, né, ressuscitar a mãe morta em 1983 nunca é uma boa ideia. Não sei o que esse roteirista pensa na cabeça. Até eu sei que isso é péssimo, péssimo. Mas é isso. Falei demais? Falei, gente, mas eu gosto muito da série. Pior que eu não vejo muita gente, no caso brasileiros, né, brasileiras, falando da série. Então, pra quem é fã brasileiro aí, né, tamo junto. E só queria indicar então a página do Lucas de Brasil, que é do Instagram e é uma das poucas, se não uma das únicas que falam de MacGyver aqui no Brasil. Então vou deixar até aí embaixo para vocês também. E é isso, ansiosa pela quinta temporada e vai ter episódio semanal sobre cada episódio, um resumão do que foi o episódio, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, meio que um review, né, um reaction, mas não reaction porque dá trabalho fazer, mas vou falar do que eu achei do episódio. Cada episódio até agora semanal, né, quando lançar. E é isso. Eu acho que eu falei rápido demais. Desculpa se eu falei rápido demais, é porque eu fico ansiosa. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até mais.